Amém? Boa noite, a paz do Senhor. Uma boa noite, uma boa tarde, bom dia. Depende da hora que você está assistindo essa live. Está iniciando mais um culto da família Voz que Clama no Deserto. Enquanto isso, eu quero convidar você para fazer parte desta família, ser missionário virtual. Compartilhar esse link, fazer o seu pedido de oração. A paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas 23 e o verso 43. Seja bem-vindo, Clebson. A neném tá deixando você assistir hoje, né? Aí sim. Até agora o Leonardo, hein? Bem, irmão, irmã, igreja, noiva do Cordeiro, nós estamos aí no tema das 7 mensagens que o nosso Senhor nos deixou na cruz. Hoje nós estamos na segunda mensagem, amém? E a segunda mensagem é uma promessa, amém? Lucas 23, 43, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Oramos a Deus, soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Senhor Jesus querido, mais uma vez eu te louvo, te exalto, te glorifico. Senhor Deus, venha nesta noite fazer o seu querer, papai querido, que a tua palavra, Pai, venha com uma flecha certeira em nossos corações, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Ainda em pé, vamos dar o tema. O tema é: hoje mesmo estará comigo no paraíso. 1, 2, 3. Amém. Poder sentar. Uma palavra linda e bela e poderosa. Nós temos que entender aquilo que eu sempre explico. O microfone meu está baixo. Já ajeitou já. Agora tá bom o microfone? Os irmãos aí da live. Amém. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus estava na cruz e ali na cruz ele disse 7 frases ou 7 mensagens, e nós estamos nessa sequência de ministrar. A primeira delas foi quarta-feira passada, onde nós ministramos: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Foi sobre perdão. E nessa foi uma promessa. Jesus está na cruz, é sabido de todos nós que existia 3 cruzes. Jesus está no meio, uma à direita, outra à esquerda, e as duas havia. Agora ficou bom. Aí sim, então vamos embora. Aperta o cinto, o céu é o limite. 2 ladrões. E os 2 ladrões, se você for ler aquilo que eu sempre ensino a quem quer ler a Bíblia e entender a Bíblia. A Bíblia, ela vai ter livros que vai contar a mesma história, porém de um ponto de vista. Isso acontece com os evangelhos, isso acontece no livro de Reis e Crônicas, e dependendo algum profeta que profetizou no período daquele rei. Amém? Você entender a história toda, você tem que pegar todos os evangelhos e ler sobre aquela passagem que está passando. Amém? E é sabido de nós outros que quando Jesus está ali na cruz, os 2 soldados, os 2 ladrões zombam dele. Os 2 zombam. Os 2 começam a afrontar. O mais veemente, dizendo a ele: você não é o rei dos judeus, você não é o Deus, você não fazia milagres, você não pode fazer milagre aí agora, porque o que é que está acontecendo que o senhor não faz milagre? E de início, o outro, um começou a insultar e o outro começou a cair nessa vibe e começou a tirar o sarro de Jesus, até que no meio um cai em si, um dos 2 cai em si, e ele cai em si e ele começa a ver que ele é ladrão, que ele é pecador e que o outro está zombando. Aí ele vira para o outro e repreende o outro e diz: nós merecemos isso, mas ele não, ele foi perfeito. E nesse exato momento ele olha para Jesus e diz para Jesus: lembra de mim
quando entrar no teu reino. Porque Jesus pregava o reino dele. E Jesus vira para ele, Jesus não fala do reino, porque o reino se trata da terra. Jesus fala do paraíso. E Jesus olha para ele e faz essa promessa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A primeira coisa que eu vejo aqui, irmão e irmã, noiva do Cordeiro, é que Jesus, ele quer salvar, nem que seja no último milésimo de segundo. Ele quer salvar, mesmo que seja do segundo tempo. Ele quer salvar ainda. Jesus, ele não se importou que aquele que o afrontou agora caiu-se e arrependeu-se. Jesus, ele tem poder, irmão e irmã, para salvar todos aqueles que chegarem aos seus pés. E quando Jesus faz uma promessa, a palavra de Deus diz que passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra dele permanece para sempre. E aqui Jesus fez uma promessa, irmão e irmã, de que aquele malfeitor, aquele ladrão, estaria inaugurando o paraíso com Jesus. E aqui eu quero que você entenda algo teológico. O Evangelho de Lucas é conhecido como o Evangelho das parábolas. Porém, existe uma parábola que ela não é parábola. E ela ensina sobre isso. E é isso que eu quero que vocês entendam. Em Lucas 16, do versículo 19 até o versículo 30, vai ter a parábola do rico e de Lázaro. Mas aquilo, eu quero te dar 3 pontos, que aquilo não se trata de uma parábola. Por quê, pastor? Porque em Lucas 8, 4 há uma parábola, em Lucas 12, 16 a outra parábola inicia, em Lucas 14 inicia-se outra parábola, e todas essas parábolas inicia o texto bíblico escrevendo: eu vou ensinar vocês com uma parábola, eu vou ensinar uma parábola. A primeira coisa que nós temos que entender, que em Lucas 16 não se trata de parábola. A segunda coisa que nós temos que entender é que numa parábola não existe nome de pessoas, e nessa existe o nome de Lázaro, existe o nome de Abraão. E a terceira coisa que ali prova, que ali diz que não é uma parábola, ali é uma contando uma história real. Então muitos teólogos afirmam que aquilo que conhecemos por parábola, na verdade não é parábola. E qual é o enredo daquilo ali? Qual é o contexto daquilo ali? Nós temos que saber alguns termos que se referem a Hades e Seol. Hades no grego, Seol no hebraico. E vai ter outra palavrinha, Vale de Inom, ou Geena. A gente tem que entender que Hades e Seol é o mundo dos mortos. Muita tradução vai traduzir como sepultura. E Geena era o vale de Geena, que ficava fora dos muros de Jerusalém, aonde lá era queimado todo tipo de animais e também alguns corpos de seres humanos, e o forte cheiro de enxofre era ali. E o que eu quero que você entenda com esse ensinamento que a Bíblia diz, que muitas pessoas dizem que o título diz que é uma parábola e não é uma parábola, porque a Bíblia não foi escrita em versículo e em capítulo, e nem esses títulos que estão aí. A Bíblia foi escrita, o manuscrito direto, o livro de Mateus direto, o livro de Lucas direto. No ano 1000 foi separado o capítulo, no ano 1400, quase 1500 foi separado o versículo, e depois colocaram esses títulos ali. E é isso que eu quero que vocês entendam. Hades e Seol é o mundo dos mortos. O Novo Testamento ele foi escrito em grego.
E quando se tem essa termologia de mundo dos mortos com Hades, se confunde muito, e até os cristãos, e até muitas seitas, porque quando você vai na mitologia grega, você vai ver Hades, e Hades, ele é o rei do submundo, ele é o senhor do submundo, e muitas pessoas erroneamente trazem isso para as escrituras. Acredita que o diabo senta num trono e reina lá. Muitas igrejas e muitas seitas têm esse pensamento, e eu quero que isso, se você se desfaz, não entenda assim, porque o Hades, o Seol, o mundo dos mortos, é como se fosse o lixo de Deus. O diabo, ele não reina lá. Nós vemos isso no livro de Daniel, quando ele vai se apresentar a Deus, e Deus diz a ele: aonde é que você estava, Satã? E Satã diz: eu estava rodeando a terra. Ou seja, ele estava entre o primeiro e o terceiro céu, ele estava no segundo céu. A primeira coisa que nós temos que entender é isso, e vamos para a parábola. A parábola diz que tinha um homem rico e uma pessoa pobre, e ambos morrem. E um vai para um lugar, porém o lugar é de tormento. O outro vai para um lugar chamado seio de Abraão, um lugar de deleites. E preste atenção que existe um grande abismo, e esse abismo, aonde lá embaixo existe uma divisão desses ambos lugares, é chamado de Geena. É ali onde foram aprisionados os anjos em Judas, que rebeliaram contra Deus. Esse é o Hades, o Seol, o mundo dos mortos. Isso até Cristo morrer. Porque nós vamos entender nessa mensagem que aconteceu algo inusitado. E eu quero que você aprenda comigo. Vem comigo, meu irmão, minha irmã. Então o que acontece? O rico vai para o lugar de tormento. Ele não vai porque ele é rico, ele vai porque ele era mau, ele vai porque ele não tratava bem as pessoas. E o pobre, ele vai para um lugar, para o seio de Abraão, e lá o tormento é muito. O tormento é muito. Tem muitas pessoas ensinando em sono da alma. Tem muitas pessoas ensinando que quando morre você dorme. Não é assim. O próprio Cristo ensina nessa parábola que existe consciência, existe dor, existe flagelo. E o que acontece aí? O flagelo dele é tão grande que ele clama a Abraão que mande o rapaz lá colocar gota de água na língua. Eu quero que você imagine, quando você está com sede, o que é que uma gota de água vai aliviar, e ele quer essa gota de água. E o que é que diz Abraão? É impossível passar daqui, do lugar de deleites, do seio de Abraão, para o lugar de tormento. Por quê? Porque existe um abismo. Aí o rico lembra que na terra ele tem mais gentes. E aqui eu quero quebrar outra teologia que muitas pessoas ensinam por aí, que consegue se comunicar com mortos, que consegue se comunicar com quem já morreu. O que a Bíblia diz, o que o texto diz. Ele lembra dos seus irmãos e ele não quer que seus irmãos vá para lá. E o que é que ele diz? Que vai alguém lá avisar. E o que é o que o texto diz? O texto é claro, o texto diz: lá tem a lei e os profetas. O que é que significa? Lá tem a Bíblia, lá tem a palavra de Deus. Quem não quer ir para lá, leia. Quem não quer ir para lá, pratique. Quem não quer ir para lá, viva. E Abraão diz: é impossível eu sair daqui e aí, sair daí e ir para lá. Não existe como. A própria Escritura ensina isso. E tem gente pegando a Bíblia, ensinando que há comunicações. E o quanto Jesus disse: não há comunicação. Não existe como ter comunicação.
Amém? Nós entendemos. Agora vem comigo, eu quero te ensinar sobre quando Jesus olha para aquele homem que está afrontando, Jesus fica quieto, mas de repente aquele homem para de afrontar e reconhece que Jesus é Senhor na vida dele, e aquele homem diz: lembra de mim no teu reino, porque Jesus ensinava o reino, e Jesus diz: com você não é o reino, com você é o paraíso. Paraíso, lugar de recompensa, lugar de deleites. E aonde, quando você olha para a Bíblia, onde tem o paraíso? O paraíso tem lá em Gênesis. Você olha lá para a Bíblia, quando Deus criou Adão e Eva, o que é que Jesus está reconstruindo? Jesus está reconstruindo aquilo que o homem perdeu. O paraíso fica lá em Gênesis 2, 7 e 16, aonde era um lugar aonde a presença de Deus estava, aonde é um lugar aonde o próprio Deus ia, aonde existia outras coisas que podemos identificar, por exemplo, a árvore da vida, aonde Deus diz ao homem que não mexe. Du, coloca aí Salmo 115, 16. Tem muita gente que fica tentando procurar. Eu quero ser bem... Essa vai ser uma das mensagens mais teólogas, de teologia, mais profunda. Tem muita gente que fica tentando procurar a geografia para tentar achar aonde era o paraíso. Pois lá dá 3 rios. E as pessoas tentam e não acham um rio. Olha o que está escrito em Salmo 115, 16. Os céus são do Senhor, mas a terra o deu aos filhos dos homens. Existe, quando você chega no nível de estudar a Bíblia, você vai ver sobre física quântica. E o que é a física quântica? A física quântica, ela diz que um pontinho, ela pode ser um espaço imenso que você não pode nem imaginar. E o que acontece sobre o paraíso? O paraíso era onde tinha um homem e tinha a presença de Deus. O paraíso, para que você que lê e estuda as escrituras, ela vai ser igual Jerusalém. Depois depois dos 7 anos de tribulação, a Jerusalém espiritual, ela vem descendo. E quando ela vem descendo, ela paira a Jerusalém espiritual sobre a Jerusalém terrestre. E a Jerusalém espiritual, ela é quadrada. O anjo mediu ela. Meu irmão, a Jerusalém espiritual, ela é como de São Paulo a Sergipe. Um lado. Você pode imaginar isso? O Estado de Israel, ele é tamanho de Sergipe. O que é isso, pastor, que você está falando, ensinando para a gente? Eu estou ensinando de coisas espirituais. E eu quero que você entenda que a Bíblia diz que existem 3 céus. Primeiro céu, a Urânio, onde estão as nuvens, os pássaros. Segundo céu, o Mesorânio, onde estão os astros, os planetas, os anjos. O terceiro céu, o Esporânio, onde é a morada de Deus. Coloca aí, 2 Coríntios 2, 12. Do 1 ao 4. Eu estou ensinando e mostrando sobre o paraíso, aquilo que Jesus virou para o ladrão e disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E eu estou ensinando que o paraíso, ele era como se fosse algo na terra, como se fosse um funil imenso na dimensão espiritual, por isso que os homens não conseguem achar ele na terra. Vai ser como se fosse a nova Jerusalém. Do 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1. Em verdade, que não me convém gloriar-me,
mais passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paulo está falando que ele, há 14 anos, ele estava orando, e quando ele estava orando, ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado para que lugar? Para o terceiro céu, o trono de Deus. Ele não foi no primeiro céu, ele não foi no segundo céu, ele foi no terceiro céu. Ele foi no paraíso. Uau! Ele foi no paraíso de Deus. Apocalipse 22. Lembra que no paraíso de Adão e Eva tinha a árvore da vida, do bem, do conhecimento, do bem e do mal. Apocalipse 22, 1. E mostrou-me um rio puro da água viva, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. João está vendo a cidade santa, um monte, o trono, um rio descendo lá de cima, e no meio da sua praça, e esse rio desce numa cidade, e no meio dessa praça estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seus frutos de mês em mês, as folhas que são para a saúde das nações. Essa é a árvore da vida, essa é o paraíso. Portanto, Paulo foi arrebatado no terceiro céu, num condomínio espiritual de Deus, onde tem uma praça, tem um rio de um lado, um rio do outro. É esse lugar que Jesus disse ao ladrão: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Efésios 4, 8. O que nós temos que entender desta passagem é que aquela parábola que não é parábola, que é onde falava de Hades e Seol e Geena. Hades e Seol, o mundo dos mortos. Antes da morte de Cristo, existia um lugar chamado Seio de Abraão, existia o osso, o abismo, onde estão presos os anjos em Judas, e existia um lugar de tormento. Agora vamos ver o que acontece com a morte de Jesus. E por isso diz: subido ao alto, levou cativo as pessoas. Quando Jesus ressuscita, ele levou ao alto, ao céu dos céus, ao trono de Deus. O cativo, o que é o cativo? As pessoas que estavam ali. E cativeiro, e o ambiente. Jesus levou o seio de Abraão para o terceiro céu. É por isso que quando Paulo ele vai ao paraíso, ele vai ao terceiro céu. Quando Jesus diz ao ladrão que entra ao paraíso, o ladrão, e ninguém tinha conhecimento disso, porque isso só acontece com a morte de Jesus. Por isso diz: subindo ao alto, ele levou o cativo, as pessoas que estavam ali, e o cativeiro, aleluia, e o seio de Abraão, levou aonde? Ao terceiro céu, aos pés do trono de Deus, e deu dons aos homens. Isso é outra história. Salmo 68, 8. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus diz ao ladrão essa promessa que ele vai ao paraíso de Deus, é isso que Jesus está ensinando, é isso que Jesus está mostrando, é isso que Jesus está nos ensinando. Você vai ver muitas e muitas pessoas que se dizem arrebatadas, que foram ao inferno e que viu o trono. Mentira, isso não existe, isso não está nas Escrituras. O diabo não reina lá. Isso é uma visão, porque a Bíblia foi escrita em grega, isso é a visão do Deus Hades grego. Salmo 68, 8. A terra abalava-se e os céus
destilava perante a face de Deus, até o próprio Sinai foi comovido da presença de Deus, do Deus de Israel. Amém? Meu irmão, minha irmã, é isso que eu quero que você entenda. As lições principais dessa mensagem. Essa é uma das 7 mensagens mais teológicas que existe, mas eu quero que você entenda, dentre as 7, que Deus, ele tem o poder para salvar até no último milésimo de segundo. E em nome do Senhor Jesus, que você acredita e que você segue a Bíblia, que o diabo, ele não reina no inferno. Isso é uma cosmovisão da teologia barata dos gregos, e muitas igrejas cristãs pegam-se a isso. A própria Bíblia não ensina isso. Amém? Esse erro acontece porque ela foi escrita em grego, e em grego tem o nome Hades, e muitas pessoas vão pegar isso. Então, resumindo essa mensagem, eu quero que você entenda que Jesus, ele tem poder para salvar até o último minuto. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu com a sua história, se arrependa. O ladrão, há poucos segundos, ele estava zombando de Jesus, e ele foi o primeiro a entrar com Jesus, a cortar as cordas que inaugurava o paraíso de Deus. Olha que honra, olha que glória. Jesus tem poder para isso. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda em nome do Senhor Jesus é que Jesus tem poder para salvar. O segundo ponto é que o diabo não reina lá no inferno. O diabo, ele fica no segundo céu. Amém? E o terceiro ponto, que Jesus, ele levou cativeiro. Ele levou as pessoas e o ambiente. Então, se Jesus fosse dizer esse ensinamento que muitas pessoas em muitas Bíblias vai estar escrito como parábola, mas eu já ensinei para você que não é parábola, Jesus iria ensinar lugar de tormento e lago de fogo. E isso condiz com as Escrituras. E existem consciência. Ninguém vai para o inferno sem a consciência. É isso que eu quero que vocês entendam nesta noite. Amém? Ficamos em pé, vamos orar a Deus. Chama um grupo de louvor que vem aqui, em nome do Senhor Jesus. Está assistindo a nossa irmã Juliana, está assistindo a nossa irmã Priscila Mendes, está assistindo a minha tia Ivonete, Mércia Lupe, amém? Dá um joinha, compartilha esse link. Esse link, essa mensagem, irmão, das 7, vai ser uma mais teológica, por isso que ela tem esses pontos, e é bom a gente saber esses pontos, porque essa grande confusão que as pessoas, até mesmo cristão, existe, achando que o diabo, ele é rei no inferno. Ele não é rei lá, irmão. O diabo é como se fosse o hiena, é o lixo de Deus. Deus é o único rei soberano. Abençoe os irmãos. Eu quero que vocês entendam que a mensagem de hoje, ela foi profunda, no sentido que nós ensinamos o que uma certa ideologia religiosa ensina, o que muitos cristãos ensinam, que existe uma certa ideologia ensina que o diabo, ele é o rei lá no inferno. Isso é mentira, isso não existe. Muitos cristãos que não lê a Bíblia têm essa ideologia, e tem outro segmento de uma outra seita que ensina que pode comunicar-se aos mortos, e nós mostramos que não tem como. O próprio Jesus diz isso. Essa mensagem, ela foi muito profunda. Se você tiver dúvida, o meu zap tá aí, você pode ligar para mim a hora que você quiser, eu vou te ensinar esse estudo para você, devido se você não compreendeu, tá ok? Deus abençoe, fique com Deus. O meu primo está assistindo, Alessandro Martins, Deus abençoe, amém?